Meu pai foi transferido para Mato Grosso, Corumbá, para a fronteira, porque ele era um militar honesto. Ele não podia ver as ilegalidades do golpe de 64. Então, em 63, ele foi transferido para a fronteira, porque lá ele ia receber notícias pelos superiores. E como é tradição nas forças militares, você acredita no seu superior. Quando ele foi para lá, ele ouvia as notícias contadas pelo comandante dele e ia acreditar em tudo. Que foi realmente necessário fazer uma revolução para impedir os comunistas de tomarem o poder. Os comunistas, no caso, eram um latifundiário, João Goulart, que não tinha apoio nem dos comunistas de carteirinha, que estava fazendo reformas sociais. Simplesmente ele estava violando a ditadura empresarial, porque não existiu ditadura militar, existiu cara militar da ditadura, banqueiro empresarial. O que o João Goulart estava fazendo? Reformas de base na sociedade. Paulo Freire tinha feito um programa piloto em Sergipe, alfabetizou acho que 50 analfabetos, lavradores analfabetos com mais de 50 anos. Em 6 meses ele botou os caras para ler em voz alta. Aí ele foi convocado para fazer o mesmo programa a nível nacional para extinguir o analfabetismo no Brasil inteiro. Isso, para a elite dominante, escravista, é uma heresia. E ele fez uma série de coisas assim. Por exemplo, ele decretou a reforma agrária, desapropriou 10 quilômetros para cada lado de todas as rodovias e ferrovias federais, dividiu em lotes para a agricultura familiar. Ele ia assentar milhões de pessoas ali, milhões de famílias. Ele dizia que o território nacional está muito mais bem guardado, muito mais bem garantido com a defesa de milhões de proprietários do que com 40 mil, que era o que tinha na época. Hoje são 70 mil latifundiários. 70 mil numa população de 200 milhões, velho, é nada. Ele queria dividir o território nacional para todos os lavradores. Hoje a comida seria muito mais barata. Os caras estavam instalados na beira das vias de condução da produção para os centros urbanos, mas aí estava na contramão dos interesses empresariais, que tinham necessidade de um plano de concentrar, como hoje. São 5 empresas de transgenia, plantando em latifúndios, dominando a porra toda. Porque assim você controla melhor. Uma região que se levante, corta a comida lá, corta a energia lá. Por isso a autonomia é uma coisa indesejável. Você pode ter produção de energia na sua casa e não pagar conta nenhuma. Existe conhecimento, tecnologia, material para fazer isso, mas é vetado pelo sistema, que é uma ditadura banqueira empresarial. Como ele estava fazendo modificações sociais que a longo prazo ia dar em resultados avassaladores, ia ter uma população mais instruída, estava investindo na educação, estava abrindo espaço para a rapaziada mais pobre ter ensino de qualidade, ele precisava ser varrido. Aí chamaram os militares, porque dentro das leis não ia poder impedir, porque ele estava com apoio popular imenso. Então chamaram os militares não precisam respeitar lei nenhuma, dão um golpe, prende, tortura, expulsa, bane, fizeram uma limpa nas universidades. Todos os professores que tinham qualquer preocupação social, não estou falando de comunistas não, que tinham qualquer preocupação social foram varridos, e a Fundação Ford do Rockefeller abriu uma escola de formação de professores universitários para cobrir os buracos. E esses professores foram adestrados na mentalidade empresarial. A partir dali, as empresas começaram a fazer parceria com as universidades. E o que é a parceria empresarial com a universidade? A universidade pesquisa com recursos públicos e, quando se descobre alguma coisa, a empresa parceira patenteia para uso privado, para ganhar dinheiro. É isso que tem acontecido. Nem à toa que você vê na universidade e percebe que aquele professor que se dedica à extensão, que é a atividade de levar conhecimento para fora da universidade, ele é ridicularizado, ele é ironizado, ele é desvalorizado. O professor que é valorizado é o professor dedicado à pesquisa, porque pesquisa da patente, interessa às empresas. Então a mentalidade empresarial precisava se impor, e os militares foram usados para isso. O primeiro estudo dos militares, congelar salário de professor de escola pública. Logo em seguida, o estímulo à abertura de escolas particulares. Eu lembro que as escolas particulares faziam concurso. E os professores de escola pública faziam concurso, porque na escola particular ele ganhava bem. E na escola pública ele estava perdendo capacidade de compra, ou perdendo grana, ganhando cada vez menos, a inflação louca, galopante, e o salário deles congelado. Ou seja, sucatearam o ensino. Porque o ensino dedicado à massa da população tem que ser uma merda, tem que ser uma farsa, tem que ser uma mentira. A educação pública é feita para criar ignorância. Porque o trabalho mais necessário da sociedade é o braçal.
Quem costura os sapatos que todo mundo usa, as roupas que todo mundo usa, quem planta comida, quem constrói as casas, quem carrega os tijolos, quem bota o asfalto, quem bota o cimento, quem liga os fios, quem faz as instalações. Tudo mão de obra barata, tudo pobre. É preciso manter a pobreza, a mesma mentalidade escravista. O Brasil tem uma elitezinha mesquinha, tacanha, que não tem interesse no desenvolvimento real da população brasileira. Ao contrário, precisa de ignorância, desinformação, para que você controle com a mídia a mentalidade dominante, os valores e os comportamentos. E a população está aí, sendo aboiada sem saber, querendo coisas programadas, sem entender o que acontece, sendo manipulada de uma forma criminosa, desumana, para ser bem explorada. Interessa a todo mundo que está na rua uma população instruída, uma população que converse, que entenda, que questione, porque a harmonia social seria possível. Mas isso não interessa às elites que vivem nas bolhas, eles não estão nem aí para o caos social. Criminalidade come solta, mas eles estão nas suas bolhas, cheios de segurança particular. Eles querem mais que a gente se exploda. Tudo menos instruir o pobre. O pobre tem que estar em situação de subalternidade, tem que se reconhecer como inferior. Então, é o mais forte da sociedade, é quem aguenta mais o tranco, quem supera mais dificuldade, quem resolve todos os problemas, inclusive dos ricos. Porque o rico tem um problema e ele chama um pobre para resolver. Por isso, quando ele perde a grana, não pode mais pagar ninguém para resolver os problemas dele, ele se mata, porque ele não sabe resolver problema nenhum. Ele depende do pobre. Depende daquele a quem ele despreza. Isso é herança da escravidão. A base da economia do Brasil foi a escravidão durante muito tempo. E aí, como é que se criou a imagem do escravo, do sequestrado da África? Não tem nem alma. É um favor escravizar esses caras. É um vício social de elite desqualificar aqueles de quem a elite se serve. Para não perceber a dívida que eles têm. Para não perceber a dependência que eles têm. Para não perceber a própria fraqueza. Disfarçada pela quantidade de grana que o cara tem. O que o cara é? O cara não é nada. Ele é a grana que ele tem, o patrimônio que ele tem. Quando ele perde tudo isso, ele se mata. Você não vê isso acontecer com o pobre. Ele perde tudo, nas tragédias, no desabamento, perde tudo, ele não se mata, ele se levanta. Ele segue vivendo. Ele vai catar latinha, mas ele não se mata. Por quê? Porque ele é forte e não sabe. Não é permitido a ele saber que ele é mais forte do que o rico, do patrão dele. Nobre árvore do Mirici. Sei que um belo fogo faz, que queima a panela, faz feijão da morida, carne assada, panelada, peixe, com licença. A árvore de todos os saberes, de todos os mistérios, de todas as existências, a árvore de todos os tempos, mãe de todos nós, o Adaka. A versão que eu posso falar é dentro de um ambiente de edição, digamos assim, diante de tantas versões que se sabe, a versão que fez sentido para a minha vida, que alimentou o meu imaginário e a minha busca e até onde eu consigo atuar artisticamente, é de um tempo e um ambiente de fim de mundo, onde havia muita escassez e os povos passavam por uma situação crítica. E então aparece a figura de 3 personagens, entidades, 3 deuses, 3 guerreiros, 3 meninos danados, 3 forças da natureza. Makunai Anige Inshkiran sai à procura de alimento na vastidão de um ambiente desértico e encontram uma cutia dormindo com a boca aberta e eles vão observar. E dentro da boca da cutia tem muitas sementes, inclusive sementes desconhecidas. Então a cutia acorda e eles seguem a cutia até entrar na grande sombra da grande árvore Uadaka, né? Então é um ambiente aí
onde se vê pela primeira vez dentro dessa ideia de origem, dentro dessa ideia de tempo, dentro desse ambiente questionador de temos que levar comida para casa, temos que dar uma razão para o nosso povo. A árvore é posta ao chão, onde os alimentos podem ser colhidos por todos, né? Que tudo se multiplique, que tudo se projete numa dimensão maior. Pouco de vermelho para ti, vida, prosperidade para o nosso lavrado, para a nossa paisagem. Que a gente resista à monocultura, que a gente resiste à unacultura, para dar mais sentido, uma nova amplitude. Que as gerações do porvir possam sentir, ver, perceber e aceitar isso que alguém chama de herança. Se uma árvore é tão grande, tão misteriosa, e tem todos os tipos de fruta, quem sabe talvez ela poderia ter todos os tipos de animais também, todos os tipos de problemas e soluções, doenças e curas, e enfim, tudo o que caiba na nossa ideia de existir esteja dentro desta ideia. E você vê o ambiente geográfico onde a grande árvore simbolicamente é criada, o Monte Roraima. Ao seu lado tem o Cuquenã, que é um outro grande tronco simbológico, né, que pouco se conhece, pouco se fala dessas questões, e você ampliando ainda mais o seu olhar, como se você fosse um pássaro, você vê várias formações rochosas muito similares nesta vasta paisagem de savana, de campos abertos, e você, ao lado, você vê a grande floresta, os grandes rios, e você começa a perguntar quem foram essas outras árvores, né? Como é que elas surgiram? Quem pode contar a história desses outros ambientes, desses outros tempos, né? Então você abre aí um campo misterioso maior para essas questões, e exatamente ninguém, acredito, vai conseguir contar essa história dentro do seu resumo, e a arte, ela vem, mais uma vez, buscar se atualizar, e nesse se atualizar oferecer elementos para essa dimensão de visão nesse ambiente de contemporaneidade. Que a gente consiga ir para novas gerações que estão por vir, sentir, perceber e valorizar o nosso existir. Contra o avanço da mineração na Serra do Curral, Cartão Postal de Belo Horizonte, artistas, ambientalistas e movimentos sociais se mobilizam. No Pará, quilombolas conseguem na justiça a expulsão de madeireiros de suas terras. No Chile, o novo governo projeta ampliar as áreas indígenas, uma conquista para os povos originários. No De Olho na Cultura, destaque para a herança caipira a partir da obra Os Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido. Eu sou a Luma Prado e tenho o prazer de convidar você para mais uma edição do De Olho na Resistência. Ambientalistas, movimentos sociais e artistas se mobilizam contra o projeto de mineração na Serra do Curral, Cartão Postal de Belo Horizonte.
Em plena madrugada de 30 de abril, depois de uma audiência virtual de 18 horas, o Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, aprovou o projeto da Taquaril Mineração, a Tamisa, para exploração da área. A aprovação atropelou o processo de tombamento da serra, que desde 2020 espera uma resposta do governo de Minas Gerais. A reação à decisão do COPAM foi imediata. No dia 2 de maio, houve a primeira manifestação no centro de Belo Horizonte. No domingo 15, o protesto foi ao pé da serra. Vão deixar um tremendo passivo ambiental, não só na natureza, na saúde da população de Belo Horizonte e Nova Lima, porque é vento, é trepidação, é curso d'água, vegetação superficial. Na segunda 16, foi entregue na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um manifesto assinado por 700 artistas, entre eles os mineiros Wagner Tiso, Fernanda Takai, além de Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e Emicida. O lado da Serra do Curral, que não se vê de Belo Horizonte, já vem sendo destruído pela mineração. Mas a área conservada tem algumas das principais nascentes que abastecem a capital mineira, além de 1.109 espécies de plantas endêmicas, com mais de 120 ameaçadas de extinção. O quilombo Manso-Gunzo Caiango, que é patrimônio imaterial de Minas Gerais desde 2018, também será afetado. A líder Makota Cássia Kidoyalê definiu a presença mineradora como genocídio cultural. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, é um dos grandes defensores do projeto. Tanto que no sábado, dia 14, exonerou Felipe Cardoso Vale Pires do cargo de presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Pires havia informado ao Ministério Público que o processo não passou pelo órgão. Os donos da Tamisa são também proprietários da Covan, uma empreiteira com várias obras contratadas pelo governo de Minas, entre elas a do viaduto, que seria erguido para a Copa do Mundo no Brasil, mas despencou em 2014, matando 2 pessoas. A área preliminarmente aprovada pelo COPAM para exploração mineral é de 101 hectares, mas, como apontou o Observatório da Mineração, o projeto original da Tamisa soma 1.536 hectares na Serra do Curral. Os ambientalistas acreditam que, após a aprovação de uma pequena área, o projeto pode ir se expandindo ao longo dos anos, como já aconteceu em tantos outros casos no estado. Os movimentos sociais não pretendem parar enquanto esse projeto não for barrado e preparam para o dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, um grande abraço coletivo em torno da Serra do Curral. Com o lema Reforma Agrária Popular na Amazônia por Terra, Pão e Território, as Universidades Federal e Estadual do Pará, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizam a 5ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, Jura 2022. O evento conta com debates sobre os atuais desafios da reforma agrária popular, uma feira com alimentos produzidos por famílias assentadas paraenses e apresentações culturais. A programação se estende ao longo do mês de maio e também terá encontros no município de Abaetetuba, no Instituto Federal do Pará e na Universidade Federal Rural da Amazônia. Somam forças no evento movimentos sociais que constroem e afirmam a reforma agrária popular, como FETAGRE, MAB, CNS, quilombolas e indígenas. Os povos originários no Chile passam por um processo de conquista e reconhecimento de direitos. No domingo 15 foi apresentada a primeira versão da nova Constituição que define o país como Estado plurinacional, com presença de ao menos 11 povos, prevê a existência de órgãos de autogestão e justiça indígenas e reconhece os direitos à natureza, proteção de bens comuns, entre outros pontos. A mapuche Elisa Loncon é uma das integrantes da Assembleia Constituinte. O texto constitucional será avaliado em plebiscito no dia 4 de setembro. Na véspera do 13 de maio, dia da abolição inconclusa, a Coalizão Negra por Direitos, as Mães de Maio, a CONAC e mais de 250 organizações protocolaram uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, pelas vidas negras. A ação faz eco à denúncia secular do movimento negro contra a política de morte perpetrada contra as comunidades negras no Brasil.
Dentre os dados apresentados que comprovam impactos desproporcionais sofridos pelos negros no país está o da fome. Em 2018, 58,1% dos lares com insegurança alimentar grave eram chefiados por pessoas autodeclaradas pretas e pardas. A audiência pública sobre a DPF debateu a urgência de ações concretas do Estado para barrar o genocídio negro no Brasil. No mesmo dia 12, a CONAC comemorou seus 26 anos de institucionalização. Em 1996, 230 quilombolas de todo o país organizaram-se num movimento nacional. Hoje a CONAC atua junto a 5.972 quilombos, presentes em 1.674 municípios de 24 estados, em todas as regiões e biomas do Brasil. Para saber mais dessa luta, assista ao episódio sobre o primeiro encontro nacional quilombola do De Olho na História. É só apertar aqui em cima. Confira também o vídeo da CONAC 26, link na descrição. A gente convida a nossa juventude que abrace essa causa, que é um legado que vem lá da nossa ancestralidade, conheça a sua história, vê de onde você vem, quem é você, porque a luta que eu estou tendo hoje já foi trago da minha ancestralidade. Eu só fiz foi abraçar. Os quilombolas da área Erepecuru conquistaram uma vitória importante na justiça. No dia 13 foi determinada a reintegração de posse do território ancestral que fica nos municípios de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará, à Associação Quilombola. A ação possessória foi ajuizada pelos quilombolas após invasão e tentativa de ocupação por parte de madeireiros. Coletores de castanha, os quilombolas encontraram invasores inventariando as árvores de interesse comercial e fazendo picadas na mata em janeiro deste ano. Foram ameaçados e, com medo, suspenderam o extrativismo de castanha, principal sustento das comunidades. A área de 231 mil hectares é reconhecida como território ancestral por 2 títulos. Um de 1998, do INCRA, e outro de 2000, do ITERPA, o Instituto de Terras do Pará. Na época da titulação da terra Erepecuru, entre os anos de 1999 e 2000, não houve qualquer contestação da área. Mas em dezembro do ano passado, Ulisses Leite de Souza, contratante dos madeireiros, e mais 2 supostos proprietários pediram a retificação dos títulos de propriedade nas proximidades da área quilombola. Do Brasil para Moçambique, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, vem realizando nos últimos meses o intercâmbio de conhecimento com camponeses do país africano. Trata-se de uma cooperação técnica para o aperfeiçoamento do cultivo de sementes crioulas, usando a seleção massal, um antigo método de melhoramento e adaptação de plantas. Trabalhos para a recuperação de áreas degradadas, abordando a agroecologia, também estão sendo colocados em prática. Estreou hoje, dia 19, o filme Pureza, dirigido por Renato Barbieri e estrelado por Dira Paz. O longa-metragem, que já recebeu vários prêmios, é inspirado na história de Pureza Lopes Loyola, que denunciou o trabalho escravo enquanto procurava o filho desaparecido. A corajosa saga dessa maranhense já foi tema do De Olho na História, que você pode conferir clicando aqui. Me lembro de um grande cantador de cururu chamado Sebastião Roque, que é de Pereiras. Pereiras, acho que é de Conchas. O Sebastião Roque estava trovando a Bíblia e contando como é que a Virgem Maria casou. Então o pai dela chega e diz: ó, Maria, você já está ficando mocinha, está no tempo de casar, constituir sua família, né? Mas Maria era muito pura, ela já sentia uma vocação qualquer. Então ela não queria se conservar pura para, certo, antevendo o Espírito Santo. Os versos em que ele diz isso é admirável. Ele fala: Maria era um cravo lindo, Maria era um encanto encarnado, mas a esta voz de casamento Maria sartou de lado. Estudando os cantadores de cururu, que as transformações sociais vividas pelos caipiras se tornaram evidentes para Antônio Cândido.
Os resultados de sua pesquisa de doutorado estão na obra Os Parceiros do Rio Bonito, escolhida para relembrar os 5 anos da partida deste grande sociólogo e crítico literário. O caipira é o morador do campo que vive numa sociedade relativamente homogênea, com valores tradicionais muito marcados, fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo. Não necessariamente com o estado de São Paulo. O que se pode chamar área caipira é talvez um pouco daquilo que o historiador Alfredo L. Júnior chamava a Paulistânia. A Paulistânia é São Paulo, é grande parte de Minas, é grande parte de Goiás, grande parte de Mato Grosso, o atual Paraná em parte também. E, de certa maneira, Espírito Santo e Rio de Janeiro são afins. Na leitura de Cândido, o caipira vivia num sistema fechado, com base na agricultura de subsistência e na cooperação entre familiares, amigos e vizinhos, à margem do latifúndio. Mas esse sistema isolado passou por transformações. Do momento em que ele fica mais subordinado ao mercado, que ele tem que comprar bens de consumo para os quais ele não tem dinheiro, que a mulher dele quer uma bacia de lata, que ele quer despertador, compreende? Que a filha quer um relógio. Aí o tempo dele acaba e a margem de lazer acaba. Ele não pode mais caçar, aí não tem mais carne. Quando a dieta se modifica, o apoio mútuo dos parceiros vira serviço, a industrialização, a urbanização e o aumento da necessidade de comprar alimentos e bens de consumo se estabelecem, os caipiras são empobrecidos, acabam migrando para as cidades e engrossando as periferias. A superação deste problema para Antônio Cândido passa necessariamente pela condenação do latifúndio e pela defesa da reforma agrária. No prefácio desse livro, eu disse que eu não o considerava um trabalho de descrição sociológica, mas uma contribuição para a reforma agrária. Para mim, o conhecimento da cultura do trabalhador rural é fundamental para a reforma agrária. Senão, ela é feita com valores estranhos, com valores impostos. A classe roceira e a classe operária, ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. De olho nos caipiras, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Cada roceiro plantar sua área, sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria 500% até na pecuária.